Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Repari, eu sou médica veterinária e criadora de cães desde 2009. Em 2014, desenvolvi o primeiro curso para criador de cães do Brasil. E um dos temas que sempre esteve presente nos meus cursos são as questões de cuidados neonatais. Uma das coisas que sempre mais me abalou na minha criação foi a perda neonatal. E foi uma das primeiras vezes que eu ouvi, não tem o que fazer. E é o meu botão de turbo. Quando eu ouvi isso, falei, não. Foi onde eu fui buscar os meus primeiros cursos sobre neonatologia, obstetrícia e como ter o que fazer com o neonato. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte: sempre tem o que fazer com o neonato. Não desistam nunca. Eu já vi neonatos que pareciam estar em coma se recuperarem. Então, nunca desistam do neonato. Enquanto tem batimento, lutem, porque existe a chance de reverter. E aí, a parte de neonato, primeiros socorros, cuidados gerais, já faz parte do curso de manejo de canil. Mas, como tinha bastante coisa para atualizar nesse conteúdo, e também eu queria essa interação, essa aula ao vivo, eu montei esse mini curso online específico sobre esse tema, que vai te orientar desde o nascimento até a entrega do novo tutor. Esse curso, na verdade, começou semana passada. A primeira aula foi no domingo, onde eu passei a lista do kit maternidade, falei algumas coisas sobre o sucedâneo. Foi a primeira aula ao vivo, mas ela tá gravada. Como algumas pessoas me procuraram essa semana, e ainda resta... Deixa eu até ver aqui. Falta uma vaga só, porque eu sempre faço grupo de 10 alunos nessas aulas ao vivo. Então, eu vou disponibilizar até sábado essa última vaga nesse curso de primeiros socorros em neonatos e filhotes. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o quanto esse curso vai ter um diferencial. Bom, são 5 aulas ao vivo. A primeira já está gravada, disponível. Fala sobre maternidade, kit maternidade, estrutura da maternidade, os insumos, os protocolos, os roteiros que eu uso, tá? A segunda aula vai ser do parto. O que você tem que fazer durante o parto? Como que você vai ajudar essa fêmea? Se tiver uma distocia, e se for uma cesariana, quais são esses cuidados iniciais? Né? O pós-cesárea, para melhorar a lactação dessa fêmea, para cuidar desses filhotes que estão mamando ou não, as avaliações, tanto pós-parto quanto diária. O sucedâneo, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. O substituto do colostro, substituindo os cuidados maternos. Essa é a segunda aula. A terceira aula são os problemas. Quais são os principais problemas que acontecem com o neonato? Quais são essas emergências? Por exemplo, tríade neonatal, pneumonia. Eu já tive um problema no meu canil uma vez com os filhotes com pneumonia por E. coli, que eu perdi muito filhote, até eu descobrir o que estava acontecendo. Foi quando eu desenvolvi um protocolo de inalação que, olha, não tem igual para salvar neonato com pneumonia. Síndrome do leite tóxico, protocolos e roteiros exclusivos que eu, estudando, buscando muito conhecimento e adaptando a rotina e a vida diária do criador, que a gente sabe as necessidades. Eu sou criador, eu sei que é diferente, que não adianta a gente pegar do jeito que está no livro e querer aplicar, que muitas vezes a gente não consegue. Então, buscando sempre conhecimento e adaptando a rotina, o dia a dia, testando o que dá certo, o que não dá. Eu conto o que dá errado, o que dá certo e o porquê, para vocês poderem montar esses protocolos e adaptar na criação de vocês. E também, assim como eu, conseguir diminuir, para vocês não precisarem, na verdade, nem passar o que eu já passei com perda neonatal. E a última aula é do desmame até entrega. Essa aula é uma aula nova que eu estou montando ela com muito carinho, onde eu vou explicar desde a introdução alimentar, vacinas, vermífugos, controle de verminose, controle de ardisóspora. Vou falar sobre o preparo e a entrega para o novo tutor. Como que você vai preparar esse filhote para entregar para o novo tutor? E estou montando um manual de orientação do tutor, onde você vai adaptar com as questões do seu canil e você vai ter um manualzinho prontinho, um beabá bem legal para esse tutor não te dar dor de cabeça depois da entrega. E ainda tem uma aula extra, que é uma aula de controle de surto de doença infecciosa, onde eu vou passar para vocês todos os protocolos de controle de giardia, de isóspora, de doença infecciosa como parvo, corona. O que eu faço para resolver essas situações dentro do canil? Então, além dessas 5 aulas ao vivo, tem mais uma especial para quem se inscrever nesse curso. Além disso, ainda tem a última aula agendada particular, que é a consultoria, onde a gente vai pegar todo esse conteúdo e vai montar os roteiros e protocolos de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, está precisando de uma receita para um probiótico para os neonatos. A gente vai fazer a receita em PDF para você manipular na sua cidade. E aí, para vocês entenderem o quanto é diferente
o nosso material, o nosso conteúdo, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão do sucedâneo. Toda vez que a gente tem um neonato, às vezes ele não é órfão, às vezes a mãe tá lá, mas o leite, ela tem leite e os filhotes não ganham peso, ou então não tem leite suficiente. E aí, como que você vai descobrir isso? Como que você vai saber que aquele neonato está precisando através do sucedâneo? Eu vou te ensinar a fazer as avaliações e o acompanhamento, vou te dar as fichas de controle, te ensinar a usar para você poder identificar esse problema antes desse neonato adoecer de forma grave. E aí, eu já provei tudo quanto é sucedâneo que vocês podem imaginar. Já teve sucedâneo desse aí que o neonato morreu e quando eu fiz a necrópsia tinha empedrado o leite dentro do intestino do neonato. Então, eu peguei literalmente trauma de sucedâneo em pó. Eu não uso de forma nenhuma. E aí, ficava naquela, quando a mãe não tinha leite ou quando acontecia alguma coisa. E aí eu comecei a estudar sobre a questão de substitutos sucedâneos que substituíssem o leite da mãe. Sabe aquela receitinha que todo mundo conhece? Leite, gema de ovo, creme de leite, e aí coloca Caldemix e o Glicopan? Pois é, essa receita, ó, aqui não tem a data, mas é desse trabalho aqui. Na época, ele desenvolveu 3 tipos de receita e ele fala nesse livro, que é o NRC 2006. Ele fala nesse livro que essa receita, essa receita ela é emergencial, que ela não pode ser usada de forma contínua, que ela não vai dar aos neonatos as necessidades que ele precisa. Ou seja, num sufoco você até faz, mas você não pode usar só esse sucedâneo todo dia. Além do que, o que eu mais enfrentava com esse sucedâneo, além do fato do neonato não se desenvolver, eram as diarreias. Os neonatos sempre apresentavam quadros de diarreia. Então, eu falei, não, eu tenho que estudar, eu tenho que ver, eu tenho que adaptar algum tipo de sucedâneo que esses filhotes tenham um melhor desenvolvimento. Mas, para isso, eu precisava também, a gente também precisa saber como administrar esse sucedâneo. Então, por exemplo, eu sempre boto os materiais que eu uso, aonde eu encontro, valor. Por exemplo, essa mamadeira da Vente, se você puxar aí na linha do tempo do Instagram, você vai ver que eu tenho um vídeo ensinando a usar ela. Então, a sonda, como passar a sonda de neonato, também tem vídeo no Instagram e eu também vou passar no curso explicando. Todos esses cursos ao vivo, eu vou ter aulas teóricas e práticas. Ai, Mariana, como que você vai ensinar prático online? Calma aí que você vai ver. Então, eu vou ensinar você as mamadeiras que eu já utilizei, como utilizar, como não ter tanto risco de falsa via, a sonda, quando utilizar, como utilizar, tá? Mas o objetivo principal desse videozinho aqui para vocês é passar o pulo do gato do sucedâneo que eu e meu esposo desenvolvemos e testamos e já vários alunos usaram e os resultados são fantásticos. Quando eu enfrentei esses problemas, a primeira coisa que eu fui estudar foi quais as necessidades nutricionais do neonato, o que o neonato precisa para se desenvolver no leite e o que o leite da cadela fornece. Então, basicamente, é um leite com alta quantidade de proteína e de gordura. E essa proteína e gordura de origem láctea. Tá. Então, como que eu vou? Que leite que eu vou usar para substituir isso aí e para chegar nessa composição mais próximo possível ao leite da cadela? Bom, se a gente não consegue um leite que chegue nessa composição, o que vai acontecer? Às vezes o neonato não tem diarreia, mas o crescimento dele não é adequado. O desenvolvimento dele não é adequado. E aí isso vai atrapalhar todo o desenvolvimento osteoarticular, vai comprometer todo o organismo desse neonato. E é muitas vezes trazer comprometimentos para o resto da vida dele. Então, essa fase de crescimento tão intensa nos primeiros 15 a 21 dias são essenciais e vão afetar a saúde, a vida toda desse filhote. Quando o neonato nasce, você tem que pesar. Em torno de 15 dias, esse neonato tem que ter 2 vezes o peso que ele nasceu. Então, se ele nasceu com 100 gramas, no máximo, aos 15 dias, ele tem que estar com 200. O ideal é que no 10º dia de vida, ele esteja com o dobro de peso que ele nasceu. Ele tem que ter um ganho de peso diário. A ninhada, ela tem que nascer com 12 a 14% do peso materno. Então, quantos quilos a mãe pesa? A ninhada toda tem que ter em torno de 10 a 14% do peso da mãe. Esses são dados muito importantes e que vão te dizer ao nascimento dessa ninhada se esses neonatos estão adequados, se vão precisar de um cuidado extra. E o mais importante, você precisa saber e fazer a avaliação. Muitas vezes a gente vai no olhômetro, né? Ai, tá desenvolvendo, ai, tá mamando. E aí, quando o problema aparece, o problema já tá grave e a gente não consegue reverter. Eu perdi muito neonato por causa disso. Foi quando
Eu montei essas fichas, estudei sobre avaliações, tanto avaliação pós-parto como avaliação Apgar, quanto as avaliações diárias, certo? E montei essas fichas de controle, para que eu pudesse anotar e ter o controle, identificar de forma precoce a alteração dos neonatos e conseguir reverter antes desse neonato adoecer. Então, todas essas fichas vão ser disponibilizadas para você, aluno do curso, para que você possa fazer o acompanhamento. E eu vou ensinar você, por exemplo, como que faz a estimulação do focinho. Como que você vai avaliar as fezes? Como que você vai avaliar a urina? Se o neonato estiver assadura, o que significa? O ganho de peso. Essas tabelas de crescimento fazem muita diferença, porque você consegue ir colocando o peso e acompanhando e identificando esse neonato, porque às vezes ele ganha peso de um dia para o outro, mas não é suficiente, então ele não se enquadra nas linhas, então você consegue agir de forma precoce. Mas como usar essa tabela? Eu vou ensinar vocês também. Bom, tudo isso vai te dar um parâmetro e vai te ajudar a identificar o problema antes da coisa degringolar, antes do problema ficar sério e muito mais difícil de reverter. Então, são esses detalhes que vão fazer toda a diferença e vão aumentar muito a taxa de sobrevivência dos seus neonatos. Essa questão do sucedâneo foi uma questão que me apertou muito tempo. E aí, quando eu fui estudar essa questão da composição do leite materno e das necessidades dos neonatos, eu achei vários trabalhos que mostravam isso aqui, que a composição do leite da cadela mudava de acordo com os dias da lactação dela. Então, por exemplo, no primeiro dia de lactação, que é o colostro, a gente tem uma quantidade menor de proteína, a gente tem os anticorpos ali naquele leite. A partir do terceiro dia já é um leite maduro, então a gente aumenta a proteína, certo? A gente aumenta também os lipídios, a gordura desse leite, porque a gordura é que vai ajudar esse neonato a não entrar em tríade neonatal. Aí, a partir do sétimo dia, a gente tem algumas mudanças na composição, como do zinco, do ferro. Falei, bom, então, se o leite da cadela muda durante a lactação, como que eu quero dar um sucedâneo só com a mesma forma durante toda a lactação? Eu tenho que fazer um sucedâneo que se adapte a essas fases da lactação. E aí eu desenvolvi um sucedâneo que tem 4 fases. E nessas fases, elas vão mudando para se adaptar a essa composição que o leite da cadela passa por essas mudanças. Tá certo? E aí, tudo isso, por exemplo, a receita do sucedâneo, as avaliações, eu vou ensinar para vocês na teoria, nas fichas e na prática. Mas, Mariana, como na prática? Assim, vídeos que eu gravei de cães que eu atendi, de meus filhotes, como que você vai avaliar? Então, por exemplo, aqui é uma avaliação pós-parto, onde a gente está avaliando a fenda palatina, o céu da boca desse filhotinho estava aberto. O que você tem que avaliar para buscar de alteração congênita? Né? Então, avaliando a hipospadia, o coto umbilical. Olha, esse neonato tinha acabado de sair da cesárea. Olha a movimentação que esse neonato estava. Então, vou explicar para vocês o que é uma avaliação Apgar, qual a diferença, porque através da avaliação Apgar e a classificação, você vai selecionar, você vai direcionar seus cuidados àqueles filhotes que precisam mais. E a ressuscitação? Se o neonato nasce da cesárea ou nasce com dificuldade respiratória, como que você vai fazer a ressuscitação? Então eu explico para vocês a massagem, como que você vai fazer essa massagem para estimular a respiração, o ponto de acupuntura para estimular o sistema respiratório, as medicações que você não deve usar, como por exemplo o Viveran, é proibido de se utilizar em neonato, porque ele dá efeito rebote, ele estimula o sistema respiratório e depois o neonato tem parada respiratória, a gente não consegue reverter. Então, tudo isso eu explico para vocês através da parte teórica e de vídeos práticos. E o sucedâneo também. Eu explico como que eu monto essas fases do sucedâneo, o que eu uso e como que eu administro isso para os neonatos, né? Através da mamadeira, da sonda, da seringa, certo? Tudo através da teoria e da prática. Essas aulas são ao vivo e interativas. Então você pode, por exemplo, estou explicando sobre o sucedâneo. Você pode perguntar e a gente vai interagir, tirar suas dúvidas, esclarecer todas as questões. Essa aqui é a formulazinha de 1900 bolinha, mega ultrapassada, que o próprio autor dessa fórmula fala que essa fórmula não é adequada, que é a fórmula do leite, do óleo de girassol ou do creme de leite, da gema de ovo. Essa fórmula, gente, pelo amor de Deus, não usem isso. Isso é de 1900 e sei lá quando. Então, a gente tem hoje alternativas muito mais adequadas para substituir o leite da mãe. Tá? E aí, devido a essas dificuldades que eu passei, principalmente com os sucedâneos em pó, esse trabalho aqui, olha o que ele fala dessa fórmula. Filhotes órfãos, fórmula emergencial. Ela só pode ser usada em situações emergenciais, não de uso contínuo. Porque ela não substitui, ela não fornece para o neonato o que ele precisa. Entenderam o problema de vocês usarem essa fórmula?
Então, o que eu fiz? Bom, estudando a composição, procurando as alternativas fáceis, porque também não adianta falar para vocês que tem que ser o leite da cabra dos Alpes Suíços. Pelo amor de Deus, é difícil encontrar, não é? Então, eu vou passar para vocês algumas coisas sobre a minha receita de sucedâneo. Na primeira fase do sucedâneo, que é usada do segundo dia de vida até o quinto dia de vida do neonato, primeira coisa, você precisa de um leite zero lactose. O leite da cadela, ele tem uma quantidade menor de lactose do que das outras espécies. Então, como a gente vai ter que usar outros produtos lácteos que têm lactose, para não causar saturação, a gente vai usar um leite zero lactose. Aqui, atenção, não usem leite em pó. Por exemplo, o leite ninho tem um em pó. Ele resseca o filhote e causa constipação. Eu já testei. Não usem NAN. O NAN, ele tem uma fórmula que tem uma quantidade gigantesca de carboidrato. Um neonato meu morreu por causa do NAN. Então, não usem NAN. Os leites que você vai usar são esse leite ninho integral de caixinha zero lactose ou o piracanjuba zero lactose Pirakids. Ah, e esse outro piracanjuba zero lactose, não pode? Não. Primeiro porque ele tem 0% de gordura. Ele não tem gordura. E eu não acabei de falar para vocês que o leite da cadela tem mais gordura? Eu preciso de mais gordura? Então não adianta. Além do que, se vocês separarem tanto o leite ninho quanto o Pirakids, eles são suplementados com ferro, zinco, vitamina A, C e D. Essas vitaminas são necessárias para o neonato, principalmente na terceira fase do sucedâneo. Se a gente adiciona suplementos como Caldemix, Licopan, além da gente não conseguir a quantidade correta dessas vitaminas, a gente causa alteração da osmolaridade do leite. É como se você pegasse um copo cheio de açúcar, super concentrado. E aí isso causa diarreia e alteração gastrointestinal no neonato. Então, por isso que a gente não adiciona esse tipo de suplemento, porque causa essa alteração de osmolaridade e desanda toda a situação. Então, você tem duas opções aqui de leite. O ninho integral zero lactose de caixinha ou o Pirakids zero lactose integral de caixinha também. Ah, eu não achei nenhum. Compra um zero lactose e procura em outros mercados para depois você poder substituir, tá? O segundo, na primeira fase ainda, você vai pegar 150 ml desse leite e você vai precisar aumentar o quê? A gordura. Nos primeiros dias de vida é muito importante que o leite tenha um alto teor de gordura, porque o leite da cadela tem essa composição. Como que eu vou aumentar? Eu preciso de gordura láctea, porque é um mamífero que precisa de leite. Então, a gente vai atrás de gordura láctea no creme de leite, na nata. Não adianta óleo de girassol. A absorção e a digestão não é a mesma. Óleo de girassol é vegetal. Você está lidando com um cão, carnívoro, mamífero. Então, ele precisa de gordura láctea. Só que todo mundo usa o quê? O leite de latinha ou o leite de caixinha. Não adianta. Para a quantidade de gordura que a gente precisa aumentar nesse leite, para que esse filhote tenha crescimento, desenvolvimento e melhor, se ele tem gordura na alimentação, ele não entra em tríade neonatal, ele tem uma termorregulação melhor. Então, o grande segredo é você usar cremes de leite que tem uma quantidade maior de gordura. Olha a diferença. Um pote de nata tem 45% de gordura. O leite de caixinha tem 17%, o de latinha tem 20%. Não tem como comparar. Ah, mas e se eu colocar um monte de creme de leite de latinha? Você novamente vai alterar a osmolaridade do leite e aí esse leite vai ficar dessa forma que vai causar diarreia. Então, existem duas opções para você adicionar nos 150 ml de leite. Então, cada 150 ml de leite lá, zero lactose, você vai colocar uma colher de nata ou uma colher de creme de leite fresco, que é aquele creme de leite que bate chantilly. Mas olha, atenção aos detalhes. A nata você vai encontrar na geladeira do supermercado, do lado ali da margarina e tudo mais. Cuidado para não confundir com margarina, tem que ser nata. E em alguns estados é difícil encontrar. Aqui no Rio Grande do Sul eu encontro em qualquer botequim, mas eu sei que lá para cima é difícil. O creme de leite fresco é mais fácil. Ele também vai estar no mesmo local do supermercado, nas mesmas prateleiras. Só que olha bem a embalagem e toma cuidado, porque hoje a gente tem uns compostos que fazem chantilly que são vegetais. E aí ele não vai substituir o creme de leite fresco. Lembra? Carnívoro, mamífero, gordura láctea. Então você precisa do creme de leite fresco, tá certo? E aí você vai adicionar 10 ml do creme de leite fresco nos 150 ml de leite ou uma colher de sopa de nata nos 150 ml de leite. Essa é a primeira fase do sucedâneo e você vai usar a partir do segundo dia de vida até o quarto, quinto dia de vida desse neonato.
Depois disso, esse neonato vai começar a exigir uma quantidade maior de proteína no leite, que naturalmente, se a cadela estivesse aumentando, ia aumentar. O que a gente fazia na fórmula normalmente? Colocava gema de ovo. Posso colocar gema de ovo? Pode. A partir do 5º dia de vida, você pode colocar nessa quantidade de leite 2 gemas de ovo. Só que não se esqueça que ovo tem salmonela. Então, para você fazer isso, você vai ter que ferver esse leite, colocar no liquidificador, jogar as gemas dentro e fazer como se fosse uma gemada. Eu já sou uma pessoa que eu não sou fã de cozinha. E aquilo deixa tudo grudado, um cheiro de ovo insuportável. E aí, nessa situação aqui, ficamos eu e meu esposo, Júnior, quebrando a cabeça. Como que a gente ia substituir? Ele é formado em educação física. Ele teve a ideia do suplemento à base de albumina, que é uma proteína de origem do ovo. Só que, olha só, atenção aos detalhes. A albumina eu já testei e ela super funciona. Ela tem resultados excelentes e é muito mais fácil de fazer do que a gema de ovo. Só que quando você for comprar albumina, nessas casas de produto natural ou que vende produto para pessoal de academia, preste atenção se ela é natural ou se ela é saborizada. Existem albuminas que são saborizadas, por exemplo, essa de banana ou de chocolate, e isso eles adicionam adoçante, e adoçante é tóxico para cão. Então, você tem que comprar a albumina que seja 100% natural. E aí você vai colocar a quantidade naquela, se não me engano, era 5 ou 10 gramas. Tem um postzinho aí que eu falo as quantidades certinhas nessa segunda fase do sucedâneo, que você vai dar do 5º dia de vida até o 10º dia de vida. Então, primeira fase do sucedâneo, leite e nata. Segunda fase do sucedâneo, leite, nata e albumina. Na terceira fase, esse filhote já começa a ter mais necessidades nutricionais, principalmente referentes à proteína. Não sei se todo mundo sabe, mas no curso Manejo de Canil eu explico sobre nutrição, eu explico sobre isso. Toda proteína, quando ela se degrada, quando ela vai ser absorvida, ela se quebra e forma aminoácidos. Cada proteína forma um grupo de aminoácidos. Então, por exemplo, a proteína do leite quando ela se quebrar, ela vai formar certos tipos de aminoácidos. E são esses aminoácidos que esse neonato precisa para se desenvolver. Nessa terceira fase do sucedâneo, ele necessita de uma quantidade maior de certos aminoácidos, principalmente a glutamina. E aí foi aquela luta para a gente achar alguma coisa que aumentasse especificamente certos tipos de aminoácido na composição do leite. E o único suplemento que eu encontrei, e na quantidade que eu indico ali, que é 1 gota por filhote por dia, não altera a osmolaridade do leite e você aumenta esses aminoácidos ali e ajuda no crescimento e desenvolvimento do neonato. Então, na terceira fase do sucedâneo, você vai dar 1 gota de glutamina por filhote uma vez ao dia. Além disso, nesse protocolo de sucedâneo, ou aliás, em filhotes que também estão mamando na mãe, eu tenho 2 medicações que eu sempre uso a partir do 2º dia de vida até a entrega do filhote. A primeira delas é o leucogen. Ele é um imunomodulador. Ele vai estimular o sistema imune do filhote a iniciar seu desenvolvimento. Esse leucogen, no e-book, no curso, eu passo a dose certinha e você vai dar a partir do 2º dia de vida todo dia para os filhotes. Vocês não têm noção o quanto melhora a imunidade e resistência dos neonatos. Incidência de problemas como pneumonia, diarreias, septicemia, nossa, cai muito. E outra questão é a flora intestinal. A gente faz questão de estragar a flora intestinal dos nossos filhotes. Pegando sem luva, transmitindo para ele a flora bacteriana inadequada, usando antibiótico para tratar giardia que não acontece, certo? Então, quando você estimula, você fornece para esse animal aquela cepa que vai favorecer a flora intestinal, esse neonato se desenvolve com o intestino muito mais saudável. Então, aquelas diarreias que são tão comuns no desmame, na transição alimentar, na entrega do filhote, nossa, vão cair e muito. O segredo é, todos os dias, a partir do 2º dia de vida, entrar com um probiótico em pasta. Detalhes, não pode ser humano. Cães são carnívoros, humanos são onívoros, a flora intestinal é diferente. Os repositores de flora humano não são adequados para cães. E tem muitas indicações que nem o leucogen é humano, ele pode ser usado em cão, mas probiótico é algo que não dá. E quando você for selecionar um probiótico para utilizar no seu neonato, nessa fase, não pode ser um probiótico que tenha associado vitaminas. Por exemplo, esses dois, o Organil e o probiótico, são da Vetinil. Os dois são probióticos. A diferença é que o probiótico, ele só tem as cepas
que vão repor a flora intestinal. E o Organil tem um monte de vitamina associada. O Organil vai causar alteração intestinal. Vai piorar muitas vezes o quadro gastrointestinal do filhote. Ou vai fazer ele ter uma diarreia que ele não tinha. Então, sempre procurem probióticos que só tenham na sua composição as cepas. Eu uso muito esse da Vetinil e também o o P-Biotics da Mundo Animal. Tá certo? Então, deu para vocês terem um gostinho do que é esse nosso curso de neonato, o conteúdo, a forma como a gente passa para vocês? Pois é, esse curso vão ser 5 aulas ao vivo, mais aquela 6ª aula de presente que eu falei para vocês sobre controle de doenças infecciosas, 2 e-books, uma consultoria particular. Todas as aulas são gravadas e ficam disponíveis por 6 meses. E aí, essa última vaga que tinha sobrado, que a primeira aula foi no domingo, tá gravada para você assistir lá, eu vou liberar ela para você se inscrever até sábado, no dia 17 de agosto. Então, se você quer melhorar muito seus cuidados neonatais, seus cuidados antes da entrega, preparar, ter um manual do tutor, é a oportunidade. Se inscreve nesse curso, porque as aulas ao vivo interativas vão fazer muito a diferença. Qualquer dúvida, informação ou inscrição, é só chamar a gente no WhatsApp, chama a gente no privado, a gente está à disposição para esclarecer o que você precisar. Um abraço e até a próxima.